Você já se perguntou por que existem tão poucos nomes femininos populares na história da matemática? Quando você pensa em nomes que foram importantes para essa área, quais deles vêm à sua mente? Pitágoras? Arquimedes? Isaac Newton? Isso não é coincidência. Somos levados a fazer esse tipo de relação desde cedo, já que a maioria das histórias que se contam na matemática são sobre matemáticos, e todos os teoremas que aprendemos no ensino fundamental e médio carregam esses nomes. Durante séculos, as mulheres não tiveram o direito de ter acesso ao universo intelectual, principalmente no campo científico, o que impediu a maioria de poder estudar e se dedicar às áreas que tinham interesse, como por exemplo a matemática. Isso se reflete até os dias de hoje, já que, segundo os números da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Educação, as mulheres apresentam menos de 45% dos alunos que ingressam nos cursos de graduação em matemática no Brasil. Isso significa que a cada 20 ingressantes, menos de 9 deles são mulheres. Essa porcentagem vai diminuindo conforme se sobe na carreira científica, já que dentre os bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq em matemática, que são destinados para os pesquisadores que se destacaram segundo os critérios do Conselho, as mulheres não chegam a 15%, ou seja, a cada 20 bolsistas, menos de 3 deles são mulheres. Diversos motivos podem ser os causadores desses dados, mas é visível que um deles é a falta de interesse das meninas nas ciências exatas, pela falta de modelos que as inspirem nessa área. Segundo uma pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, juntamente com a ONG argentina Ticos.net, em São Paulo, 9 em cada 10 meninas, entre 6 e 8 anos, associam a engenharia com as afinidades e destrezas masculinas. Mas será que realmente a matemática é uma área reservada apenas para homens? Será que o pensamento matemático é compatível apenas com o raciocínio masculino, afastando as mulheres dessa área? Neste vídeo, será provado justamente o contrário. A matemática é questão de menina sim. Vamos te mostrar que a matemática carrega sim nomes femininos em sua história e também em seus teoremas. Que o Teorema de Pitágoras é conhecido por todos, nós sabemos. Mas e você? Sabe de quem é o Teorema de Noether? Calma, nós iremos te contar. Vamos apresentar neste vídeo alguns exemplos de mulheres que contribuíram para o avanço da matemática e mostrar que, mesmo existindo muitas dificuldades em seus caminhos, elas conseguiram superá-las e desempenharam um papel muito importante nessa área. Começando com Hipátia de Alexandria, considerada a primeira matemática da qual se tem registros na história. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, por volta de 370 d.C. Influenciada por seu pai, um matemático, filósofo e astrônomo conhecido em seu tempo, tornou-se a maior pesquisadora de Alexandria nos campos da matemática e filosofia. Atuando na matemática, Hipátia desenvolveu estudos sobre a aritmética de Diofanto de Alexandria, considerado por muitos o pai da álgebra. Ela desenvolveu também muitos outros trabalhos na área das ciências exatas, e aos 30 anos já era diretora da Academia de Alexandria. Além disso, Hipátia tornou-se uma eminente professora de matemática, dando aula para aristocratas pagãos e cristãos. No entanto, por defender o racionalismo científico, a matemática foi acusada de blasfêmia e sentimentos anticristãos, mesmo nunca tendo se declarado aversa ao cristianismo. Hipátia foi perseguida e acabou sendo assassinada por volta do ano de 415 d.C. Ada Lovelace. Embora hoje a área de tecnologia da informação seja predominantemente masculina, as primeiras linhas de código processadas por uma máquina foram escritas por uma mulher. Ada Augusta King, mais conhecida como Ada Lovelace, é considerada a primeira programadora da história. Nascida na cidade de Londres, em 10 de dezembro de 1815, Ada foi a única filha legítima do poeta Lord Byron e Anne Isabella Byron, também conhecida como Lady Wentworth. Os pais de Ada se separaram apenas um mês depois de seu nascimento, e Lord Byron saiu do país, as deixando para sempre. Estudiosa da matemática e com medo que a filha desenvolvesse a insanidade que via em Lord Byron, sua mãe Anne a incentivou desde cedo ao interesse pela matemática lógica. O talento da garota com os números não demorou a ser notado, e ainda jovem, Lovelace iniciou sua relação profissional com Charles Babbage, o ajudando na concepção da máquina analítica. Aos 20 anos, Ada casou-se com William Lord King e passou a adotar o mesmo sobrenome do marido. Quando seu esposo foi nomeado Conde de Lovelace, em 1838, Ada passou a ser a Condessa de Lovelace. Dentre as observações escritas por Ada, havia um algoritmo para a máquina analítica computar a sequência de Bernoulli. Esse foi considerado o primeiro programa de computador já criado.
Assim como outros gênios que conhecemos, Ada Lovelace era uma mulher com um pensamento muito à frente da época em que viveu. Além de criar o primeiro algoritmo de que se tem registro, Ada também concebeu a ideia de que os computadores poderiam realizar muito mais tarefas do que apenas calcular, no que ela estava certíssima. Hoje, obviamente, todos sabem que um computador faz muito mais do que meros cálculos, mas Lady Lovelace teve esse pensamento em meados de 1842. Infelizmente, Ada Lovelace não viu a execução de seu algoritmo, pois a máquina analítica foi construída após a sua morte. A condessa faleceu em 1852, aos 36 anos, em decorrência de um câncer no útero. Mileva Marique Einstein. Nascida no seio de uma família rica da Sérvia, Mileva se destacava por sua inteligência excepcional. Em 1896, foi enviada para completar os estudos na Suíça. A princípio, cursava medicina, mas a paixão pelas ciências exatas a fez mudar de plano 6 meses depois, ingressando no Instituto Politécnico de Zurique para cursar Física e Química, onde conheceu Albert Einstein, 3 anos mais novo. Ela era a única mulher em um grupo de 6 estudantes e a quinta mulher a entrar nesse instituto, um feito impressionante em uma época em que as mulheres geralmente não eram admitidas. Em pouco tempo, ela e Einstein tornaram-se grandes amigos. Estudaram juntos cálculo diferencial e integral, geometria analítica, geometria descritiva, projetiva e mecânica e se casaram posteriormente. Em 1905, Einstein publicou a primeira versão da teoria da relatividade, onde Mileva aparecia como coautora. Apesar de controverso papel que Mileva teve na vida intelectual de Einstein, o livro Senhora Einstein, baseado em cartas que Mileva trocava com uma amiga, de autoria de Marie Benedict, a colocou como parte central em diversas ideias ditas dele, inclusive a teoria da relatividade. Apesar de ser considerado um gênio, o físico não era um prodígio de cálculo, e a responsabilidade de equações mais complexas ficava a cargo de Mileva. Especulava-se que ela tenha resolvido a parte matemática da teoria da relatividade. Em 1921, Einstein ganhou o Nobel e repassou o dinheiro a Mileva. Para muitos, seria a reparação por ter seu nome esquecido na versão final da teoria da relatividade. Sendo assim, vê-se Mileva Marique como uma cientista esquecida à sombra de seu marido. Talvez nunca se saiba ao certo quais foram todas as suas contribuições nessas teorias tão importantes para a física. Emily M. Noether. Filha de um especialista em matemática, aos 18 anos decidiu estudar a disciplina em uma universidade. Foi um escândalo. Na época, as instituições de ensino não aceitavam mulheres, mas a insistência de Amy e a influência do pai, professor de lá, garantiram que ela tivesse acesso às aulas como ouvinte. O talento falou mais alto e a universidade autorizou que ela iniciasse o doutorado como aluna oficial. Amy se tornou a segunda mulher a obter este diploma em matemática. Ela aceitou trabalhar no Instituto Matemático de Erlangen sem salário por 7 anos. Apesar disso, destacava-se com suas teorias sobre anéis, corpos e álgebra. Não demorou para que figuras como Albert Einstein passassem a considerá-la uma referência na disciplina. Foi convidada para integrar o departamento de matemática da Universidade de Göttingen. E mais uma vez voltou a sofrer preconceito de gênero. Por 4 anos teve de usar o pseudônimo de Hilbert para ministrar as aulas, pois a instituição não aceitava que uma mulher assumisse o posto publicamente. Emily deixou a Alemanha em 1933 e pela primeira vez pôde usar seu nome como professora na Pensilvânia. Ela deixou um legado para a matemática entre 1832 e 1935, no ano de sua morte. A matemática, especialmente no campo da álgebra, passou por uma profunda revolução, cujas consequências ainda são sentidas. Matemáticos de séculos anteriores trabalharam em métodos práticos para resolver tipos específicos de equações, como função cúbica. A maior e mais importante contribuição de M. Noether para a matemática foi o desenvolvimento de uma nova área, a álgebra abstrata. Além disso, na física ela é conhecida pelo Teorema de Noether, que muitos consideram tão importante quanto a teoria da relatividade de Einstein, por sustentar grande parte da pesquisa de vanguarda da física atual. Katherine Johnson. Filha de um fazendeiro e uma professora, a matemática nasceu em 26 de agosto de 1918, em White Sulphur Spring, Virgínia, nos Estados Unidos. Seu brilhantismo era evidente. Desde cedo, aos 10 anos, já cursava o ensino médio. Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia aos 14 anos, onde se graduou em matemática e francês com honras máximas, e se tornou a primeira mulher negra no curso de pós-graduação na instituição, depois de brigar judicialmente. Em 1937, começou a dar aula em uma escola pública para negros. Só em 1953 conseguiu um emprego à altura de sua capacidade, quando foi aceita num órgão que posteriormente virou a NASA.
Apelidada de computador humano, ela era conhecida pela precisão dos cálculos que garantiram o sucesso do projeto Mercury e do voo da Apollo 11 à Lua. Embora seus cálculos tenham sido essenciais para que os Estados Unidos vencessem a União Soviética na corrida espacial, Catherine demorou a ser conhecida pelos superiores e a receber um tratamento adequado na NASA. Por muito tempo, foi obrigada a usar um banheiro quase a 1 quilômetro de sua sala e a tomar café em uma cafeteira diferente da usada pelos colegas brancos. Ela se tornou um dos personagens mais importantes da história da NASA. Reconhecendo o valor de sua carreira, o então presidente americano Barack Obama lhe homenageou, em 2015, com a Medalha da Liberdade, condecoração civil mais importante do país. Ainda, em 2016, ela foi incluída na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes pela BBC. O Centro de Pesquisa Computacional Katherine Johnson da NASA também foi batizado em sua homenagem. Maria Mirzakhani nasceu no dia 12 de maio de 1977 na capital do Irã. Foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields. Aos 17 anos, tornou-se a primeira mulher iraniana a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de Hong Kong, em 1994. Ela cursou bacharelado em matemática na Universidade Tecnológica de Sharif, no Irã, e se formou em 1999. Mudou-se para os Estados Unidos, onde concluiu um doutorado na Universidade de Harvard, com estudos na área de geometria. Foi professora na Universidade de Princeton entre 2004 e 2008, ano que foi convidada para ser professora na Universidade de Stanford. A medalha Fields é a maior condecoração que uma matemática ou matemático pode receber, criada em 1924. Ela foi a primeira mulher a recebê-la. O feito foi alcançado em 2014, 90 anos após a criação do prêmio, por suas contribuições em geometria. Mariam sofreu muita perseguição e preconceito do governo iraniano por não usar o hijab, vestimenta exigida pela doutrina islâmica às mulheres, que muitas vezes editavam suas fotos, colocando-o. Mirzakhani faleceu no dia 14 de julho de 2016 em decorrência de um câncer de mama, mas deixou um legado de luta contra fundamentalistas sexistas e extremistas religiosos. Hipátia de Alexandria, Maria Gaetana Agnesi, Katherine Johnson, Miriam Mirzakhani e as outras matemáticas citadas aqui foram apenas alguns exemplos de mulheres que se destacaram na matemática, mas sabemos que existem muitas outras e existirão ainda mais. Caminhamos para cada vez mais perto da equidade, e através desse vídeo esperamos que nosso objetivo tenha sido alcançado, mostrar que a matemática tem espaço para todos, independente do gênero.